No dia do livro, autores, escritores e quem faz o livro acontecer se encontram. O que ainda nos conecta às páginas? Eu tô aqui com o Eber Bentes, que por sinal é um dos meus grandes amigos, e ele é o autor do livro Nas Margens do Rio Amazonas. Eu já falei um pouco dele, um pouco não, já falei bastante dele no Ecos do Norte, porque ele também é nosso colunista. E ele vai falar um pouquinho pra gente, agora de forma direta, como foi, Eber, a construção de Nas Margens do Rio Amazonas? Do Rio Amazonas acabou surgindo das histórias que meus avós me contavam, e eles eram ribeirinhos. Eu acredito que preservar a história em um livro é uma forma de mantê-la viva para as próximas gerações. E foi exatamente isso que eu fiz com as histórias que eles me contavam sobre as coisas sobrenaturais que rondam os rios, a floresta, né? Então, nas margens do Rio Amazonas acabou sendo uma coisa que veio muito intimista, veio de dentro de casa. Veio das histórias que eu escutava quando eu estava sentado na mesa, quando ia embora energia e se acendia aquela vela para ficar contando histórias para assustar as crianças durante a noite. Vocês já pararam para pensar no quanto a leitura pode mudar uma sociedade inteira? Sendo assim, é óbvio que ela impacta profundamente. Além dela formar pensamento crítico, dela melhorar a nossa compreensão do mundo, para ela nos posicionar no mundo com muito mais autoridade, com muito mais clareza dos nossos passos, de quem a gente é, do que a gente representa. Uma sociedade que lê é uma sociedade inconformada. Inconformada no bom sentido, tá, pessoal? Inconformada porque ela não aceita qualquer coisa, porque ela não quer tudo pronto, ela quer fazer parte e faz parte da mudança porque ela sabe que tem voz e voz ativa. E essa voz ativa, essa consciência, essa postura, a gente só consegue através da leitura. Eu tô com a Carla e a Thaís, elas que são administradoras do Instagram e do Clube de Livros Lendo na Correria. Escolha dos livros que vocês colocam no clube. Então, como o nosso clube ele é focado em fantasia. Primeiro porque o nosso conteúdo é focado na fantasia, já que é o gênero que a gente mais lê, e que a gente acha que ainda tem um pouco de um estigma ali, tem um pouco de preconceito, tem várias coisas que fazem com que o gênero não seja às vezes levado a sério, ou apenas livros escritos por homens são mais levados a sério, são muito específicos também os livros escritos por homens levados a sério. Então a gente primeiro decide o que a gente está a fim de ler naquele momento, e aí a gente faz a escolha. A gente no clube, inclusive, a gente está tentando focar em autores nacionais, que escrevem fantasias nacionais, e também trazer muitas autoras mulheres. Minha recomendação para esse dia do livro é um queridinho meu, Bem-vindos à Rua Maravilha, do autor Gabriel Mar. O Gabriel Mar é um autor manauara, ele é amazonense, e esse livro aqui você encontra em diversos formatos. Hoje em dia, no cenário atual, onde os livros estão com um precinho mais salgado, você encontra esse aqui por um valor super acessível nesse formato digital. Nessa história, nós conhecemos o Igor, que é um rapaz jovem ali de origem indígena, que não sabe do poder que as palavras têm. A vida do Igor ela vira de cabeça para baixo quando um diretor de teatro se interessa pelos textos dele. E assim o nosso personagem entra de cabeça nesse mundo da arte, da cultura, e ele passa a não só a participar, mas a assistir a sua obra ganhando vida nos palcos de um teatro. É uma história super engraçada, é sensível, cheio de cultura, de diversidade, e o melhor, é nosso, é daqui, é do norte. Olha, eu tô aqui com o Jean Santos agora, ele que é escritor, é professor e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Jean, fala um pouquinho pra gente sobre a tua entrada no mundo da literatura antes da escrita. Eu acho que é uma porta comum, né, é o momento que a gente se percebe leitor. E como acho que a maioria dos brasileiros, eu comecei com a Turma da Mônica, né, o Maurício de Souza, o Sim. alicerce de quase todos nós. Mas eu lembro que o primeiro livro e é sempre uma confissão que eu faço, né, sabe quando eles emprestavam livros na escola? A gente não Aham, tinha biblioteca, sim. emprestavam livros na escola, e alguns desapareciam misteriosamente, né. Então foi assim que eu terminei meu primeiro livro, né, que foi uma edição para criança da Ruth Rocha, de A Odisseia. Então, eu lembro que eu assistia muitos filmes com meu pai, né, sobre mitologia grega, e aí eu vi isso num livro. E aí eu fiquei tão orgulhoso, porque foi o primeiro livro que eu li todo e foi eu li todo em um dia, o livro tinha umas 50 páginas.
E aí eu lembro que foi minha conquista pessoal, né. Até eu fui a eu aquele livro ele se perdeu, mas eu fui atrás de uma edição igual àquela que eu tinha lido, eu tenho ela em casa hoje, e foi essa a minha porta de entrada formal. A leitura é a base da minha identidade e da minha carreira. Foram os livros que me deram repertório para exercer o jornalismo com ética e profundidade ao longo desses 18 anos. Para mim, ler nunca foi um ato passivo. É uma ferramenta de emancipação. É através da leitura que eu consigo atravessar as fronteiras da Amazônia e, ao mesmo tempo, entender melhor as minhas próprias raízes. Mais do que conhecimento técnico para a minha pós-graduação ou para o meu trabalho, a leitura é o que mantém viva a minha curiosidade pelo mundo e pelas pessoas. Eu tô aqui com a Ângela, ela que é do Clube dos Rejeitados. Ângela, eu vou pedir logo de cara para que você responda pra gente qual a importância do clube de livro aqui no Amazonas. Eu acredito que a falta de incentivo do próprio governo para trazer leitura para a cidade reflete que nós temos pouca cultura da leitura em si no dia a dia dos jovens, dos adolescentes. E eu acredito que esse movimento coletivo de pessoas se unindo para ler, para trazer a leitura na vida não só dela, né? Porque quando eu leio em coletivo, a leitura não é mais só minha, mas ela se torna uma leitura coletiva. Então a gente socializa e isso faz com que a leitura se torne mais acessível a todo mundo. Então eu acredito que a importância do clube de leitura no Amazonas é socializar. Ironicamente, o livro é importante para mim porque eu aprendi a socializar com ele. Eu comecei a ler para fazer amigos. Eu digo ironicamente porque leitura é uma atividade solitária, né? Você lê sozinho. Mas eu via que tinha muitas pessoas na minha sala de aula da escola lendo e eu queria fazer amigos, então eu comecei a ler para me enturmar. E funcionou, porque muitos dos meus amigos que eu levo até hoje são pessoas que liam na adolescência, tipo tu. E aí até hoje a gente conversa sobre livros e é aí que me leva a uma outra questão de... Eu sempre gostei de criar histórias na minha cabeça. Quando eu era criança eu brincava de criar histórias. Então eu descobri que eu poderia transformar essas histórias em livros também. Quando eu comecei a ter referências, né, de livros. E eu fui lendo e eu, cara, e se eu quisesse construir uma história pra mim? Tipo assim, a história que eu queria ler não existia. Então eu acho que é porque eu tenho que escrever. Então eu comecei a escrever. Então eu tô no processo de publicação de livro, então eu acho que o livro para mim é importante, tanto na questão social de que eu pude fazer amigos e viver histórias que eu não teria vivido se eu não tivesse começado a ler outros livros, e também para descobrir uma paixão da minha vida, que é escrever. Eu amo escrever, então eu não teria descoberto essa paixão se eu não tivesse começado a ler. Ai, que lindo! Éber, fala pra gente sobre o teu processo criativo. Eu sei que você tá aí preparando uma nova obra, então a gente já entendeu um pouco de como veio a inspiração pro Nas Margens do Rio Amazonas, mas a tua próxima inspiração ou teu processo de criação, como é que tá sendo? Nossa, tá sendo bem difícil. Assim, escrever um livro exige muita técnica, e técnica se aprende. Mas a partir da inspiração de você procurar uma coisa que soe meramente original é um processo muito difícil, porque envolve muita pesquisa. Mas ao mesmo tempo, por um lado, é relativamente fácil, porque quando a gente procura na literatura, não existe tanta ficção nortista. Embora a gente veja, né, alguns romances que são bem famosos, conhecidos, que se passam na Amazônia, nada que explore tão a fundo coisas tão regionais. Sabe? Como, por exemplo, Sabores do Norte, o jeito de falar do nortista, né, que tem aquele certo neologismo, né, uma coisa muito regional. Então, assim, tá sendo difícil pela parte, assim, de você ter que construir algo do zero, de você ir construindo romance e tudo mais, mas ao mesmo tempo tá sendo uma experiência muito boa, porque eu tô falando daqui do norte, eu tô falando de uma coisa que eu conheço, então é um espaço de segurança e ao mesmo tempo desafios. A importância da leitura na minha vida é como diz o George R. R. Martin, né? Um leitor, ele vive 1000 vidas sem sair do lugar. Então, ler é uma tarefa que expande a sua visão de mundo, afia sua comunicação, melhora o seu pensamento crítico e ainda por cima te traz um repertório de fala. Fora todos esses benefícios, a leitura tem um que eu considero o mais importante de todos, que é a humanização. Ler te humaniza. Você passa a entender dores, contextos, escolhas que são diferentes da sua.
Você se coloca em situações que você nunca achou que estaria, mas ali está você, em uma situação, só que através de outras lentes. O livro que ela trouxe de indicação e falar um pouco sobre ele. Olha, eu trouxe 2 livros. Ai, adoro, porque, ó, não ficou com Eu fi- pena, não. Ela trouxe Eu logo fiquei 2. confusa sobre qual eu trazia, mas eu escolhi trazer Terra Úmida, da Miriam Scott, e Teto Verde, da Raíssa Jambur. Ambas são amazonenses. Terra Úmida vai falar sobre uma família que veio do Marrocos no início do século XX aqui para o Amazonas. E vai falar sobre essa matriarca da família, que é a Simi, que enfrentou muita dificuldade quando chegou aqui, porque ela não entendia a cultura, ela não teve amigos, e a família dela, de homens, formada apenas por homens que vieram com ela, se tornaram regatões. Então eles viajavam pelos rios e ela ficou sozinha. E a partir disso ela começou a escrever vários diários. Então, em certo momento, não é spoiler, ela morre e o filho dela, o Abner, encontra esses diários e descobre que a mãe tinha uma vida completamente diferente da que ele imaginava que ela tinha, né? Pensamentos diferentes. Então fala muito sobre a mulher, sobre essa migração e sobre como a gente não conhece. A gente acha que conhece uma pessoa, mas não Sim, conhece, mesmo sendo a entendi. sua própria mãe. Acho lindo esse livro. Legal. E o próximo é Teto Verde, da Raíssa Jambur. É uma autora independente daqui de Manaus também. Ela é incrível e Teto Verde vai falar sobre o calor do Amazonas e que, apesar de nós estarmos cercados desse verde lindo, esse verde ele não é acessível hoje, por exemplo, nos bairros. Então ela vai falar sobre isso aqui nesse livro e sobre uma jovem que está passando por algo difícil na vida dela e como ela vai relacionar isso com a falta do verde ao longo dos dias dela, e ela começa a ter visões com plantas surgindo do nada. Então é algo muito psicológico, muito legal. Eu recomendo para todo mundo que gosta um pouco de realismo mágico. Isso é uma profissional de clube de livro que já traz o livro e já deixa a gente assim, enfeitiçada. Eu espero que pelo todo mundo livro. goste. Procure a Raíssa. E já que é sobre leitura que estamos falando, por favor, permitam-me indicar uma obra deslumbrante do meu amigo e mestre Odenildo Sena, Memórias de Menino. Memórias de Menino é um livro sensível que atravessa a infância do personagem central com muita poesia, mas também com muito pensamento crítico. É impossível a gente não se sentir impactado, a gente não se sentir atravessado por esse menino, principalmente para quem é do norte, porque é um livro que tem muita identidade cultural, é um livro que tem muitas raízes, tem cheiro de rio, tem barulho de chuva no telhado de zinco. É um livro que tem que ser lido, é um livro que tem que estar aí na tua estante, na tua lista de leituras e, sobretudo, no teu coração. Porque, muito embora seja um livro de memórias, é um livro delicioso que aponta para o futuro. Então, a dica está dada: Memórias de Menino, Odenildo Sena. O livro, para você, é melhor físico ou digital? Olha, assim, eu Como escritor, como escritor, tá, como escritor, eu ainda prefiro o livro físico, né, porque querendo ou não, a gente percebe, especialmente porque surgiu o livro digital, a gente percebe que o livro físico, ele não conta só uma história, ele é toda uma experiência sensorial, porque é aquele momento que você se desliga dos aparelhos tecnológicos que, querendo ou não, a gente não consegue mais se desvincular, né, eles já fazem parte do nosso dia a dia, isso não se pode negar, mas no momento que você senta, é um momento de suspensão, né, é um momento que você que o tempo não existe, você senta para ler e só o livro importa. E aí você tem o cheiro do papel, você tem a sensação do toque nas mãos, né, o estado de espírito que você precisa ter para sentar e ler um livro. Então, o livro impresso para mim ele ainda passa toda essa experiência, né, ele é um momento, assim, que a gente se desliga das telas, que a gente não olha, não fica atento ao tempo, só fica é um momento nosso, né, um momento nosso com o livro, com o que o autor trouxe e com todos os leitores também que estão compartilhando isso. Então eu vou ser específica. Me dá uma palavra para o livro digital. Prático. Eu já estava sentindo que podia vir isso por aí. Prático, porque assim,
eu também pesquiso literatura, então às vezes a gente está escrevendo artigos, né? A gente está, no momento eu estou trabalhando na minha tese, então assim, tem coisas que a gente precisa consultar muito rápido, né? Que a gente precisa resgatar muito rápido, precisa fazer fichamento. Então o livro digital para mim ele é sinônimo de praticidade. Eu acho que os escritores eles devem estar sim nas redes sociais, porque hoje em dia para um autor não basta ter uma obra boa. Você tem que ser visto. E as redes sociais, elas são a maior vitrine que a gente tem. O celular é como se fosse o palco e o microfone ao mesmo tempo. E é ali que o escritor cria uma conexão, ele mostra o processo, ele cria uma comunidade. E sem isso, o livro, por mais que seja bom, corre o risco de ficar invisível. Ainda mais aqui no Brasil, onde nós sabemos das dificuldades de perpetuar o hábito da leitura, o quão trabalhoso é para um autor lançar um livro num país onde o hábito da leitura é pouco. Por isso, estar nas redes sociais não só expõe o seu trabalho, mas você poliniza, semeia o hábito da leitura. Qual foi a indicação de livros, ou de livro, na verdade, que vocês trouxeram pra gente hoje nesse especial do Dia do Livro? Mostra, é de Joano. Esse aqui tem o selo Lendo da Correria de aprovação, Joano do Edme. Meu Neto. Deus, Edme Neto. Dá um spoilerzinho pra gente? Você fala, Amélia. Então, o Edme, ele é um autor paraense, ele lançou esse livro no ano passado, e ele é um livro infanto-juvenil. E quando a gente conversou com ele, mandou o livro pra gente, e a gente leu, o que a gente mais gostou foi que a gente voltou muito pra nossa infância com esse livro. Então foi uma coisa que lembrou a gente, pelo menos me lembrou um pouco assim, Percy Jackson, que foi quando eu li, quando eu era bem novinha, que eu tinha 11, 12 anos. E é um livro que dá pra introduzir muito a gente na fantasia. Então isso foi o que mais pegou a gente no livro, é um livro muito fluido, muito divertido, porque o Joano, que é o protagonista, ele é uma criança muito divertida, que ele tem que salvar o mundo, mas ele ainda tem o pensamento de uma criança, então é muito leve ler, e ao mesmo tempo é uma trama muito legal, porque nos outros personagens adultos que ele traz uma complexidade um pouco maior. Então, qualquer idade pode ler, mas é um livro muito legal para indicar para pré-adolescentes, para quem está entrando no mundo da leitura e para quem quer conhecer fantasia também. A importância da leitura, para mim, é como se fosse um escapismo. Antes eu definia muito como isso, né? Quando você cresce tendo uma certa limitação dentro de casa, não podendo fazer muitas coisas, você viaja muito sozinho através da leitura, né? Você sai das telas e você vai para um mundo de letras, digamos assim, e a sua imaginação, ela voa, e isso amplifica muito o seu mundo, os seus conhecimentos, e a leitura foi muito para mim isso. Mas hoje em dia ela também não é só uma forma de escapismo, ela é uma forma também de entender o mundo ao meu redor, as estruturas, as coisas que me afetam, entender também o outro. Então deixou de ser o escapismo e tornou também um alerta, uma empatia. Então ler dá muita empatia. Então acho que juntou essas duas áreas e trouxe para mim essa grande importância da leitura. Eu amo ler, e quem gostar de ler também, quiser ver o clube. A leitura, para mim, ela é casa. Ela é um lugar de conforto, é um lugar de descoberta. Foi através dela que eu encontrei a minha voz, ainda criança, quando eu ficava enlouquecido e pedia todos os gibis da Turma da Mônica para minha mãe, para os meus irmãos mais velhos. E hoje eu tenho plena consciência de que a leitura me permitiu entender que todas as histórias importam e, sobretudo, as nossas histórias, a minha própria história. E esse repertório e essa consciência que a leitura me deu me permitiram contar a minha história da forma como eu sei, como eu sinto e como eu vivo. Viva a leitura! Então, na minha vida, a leitura sempre foi muito importante, porque na minha casa sempre leram muito. Então, eu cresci vendo a minha irmã mais velha lendo, a minha mãe lendo, meu pai lendo, tanto leituras acadêmicas, meus pais sempre leram muitos livros acadêmicos, e minha irmã sempre leu como forma de entretenimento. Então, a leitura está na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi a ler, eu estava caçando livro em casa para estar ali me entretendo. E ao longo dos anos, a leitura ela acabou se transformando não só numa válvula de escape, mas em um instrumento em que eu conseguia me conectar comigo mesma. Quando eu fui para a área da psicologia, quando fui fazer faculdade de psicologia,
eu sempre quis trazer a leitura para minha área. Então eu cheguei a fazer até um projeto de iniciação científica em que foi baseado em qual é a influência dos livros de ficção na vida dos acadêmicos de psicologia e como a nossa personalidade ela também é moldada a partir daquilo que a gente consome, no caso, a literatura. Então, para mim, a importância da literatura é que ela fala muito sobre a gente e a gente pode se conhecer através daquilo que a gente está lendo, a gente pode aprender através daquilo que a gente está lendo, e isso inclui também livros de entretenimento, isso inclui fantasia, que é um gênero que traz a sua complexidade. E eu acho que é isso, é uma forma de me conectar comigo e com os outros. O direito de igualdade é entendido como um princípio jurídico constitucionalmente vigente. Gente, o livro que eu indico hoje para o Dia Mundial do Livro é O Casamento Civil entre os Pares Homoafetivos, da Ione Chagas, advogada e contadora. Esse livro ele é muito esclarecedor para as famílias e para as pessoas, não só para as pessoas LGBTQIAPN+, mas para todo mundo da sociedade que precisa entender que essas pessoas têm direitos civis, inclusive no casamento, né, gente? Então, é uma dica, o livro é fininho, é super interessante, não é apenas para os profissionais do direito, é para todo mundo que queira aprender um pouco mais sobre a sociedade, tá bom? E o pessoal, comprem aqui, fica a minha dica de hoje. Ler um livro é um ato de resistência, memória e futuro. Pegue o seu livro e tenha um feliz dia.